Bom, estamos na nossa série Entrega. Para você que não estava no domingo passado, gostaria de fazer algumas lembranças a você sobre a pregação do domingo passado. Só te lembrando que o nome da nossa série é Entrega, cuidado com as concessões. O significado da palavra concessão, o Juan tratou isso. Concessão é conceder a permissão a alguém sobre algo ou alguma coisa. E ele tratou de uma maneira muito bem tratada a questão da concessão ao pecado. E ali a gente precisa ter em mente que tem muitas maneiras de nós fazermos as coisas, mas existe uma maneira correta, uma maneira bíblica de como lidarmos com as situações da vida. Ele falou também que quando você abre concessão aos pecados, no início do trecho de ter pecados na sua vida, por menor que seja o pecado, e hoje pela manhã o pastor Emerson falou que o pecado, todo e qualquer tipo de pecado, é contra o caráter santo de Deus. Você não peca primeiramente contra alguém, você peca primeiramente contra o caráter santo de Deus. Então não existe nenhum pecado que não traga uma morte espiritual. Todos os pecados te afastam de Deus. Felipe, mas eu sou salvo e aí eu peco, eu me afasto? Sim, nós nos afastamos de Deus por conta do nosso pecado. Não é Deus que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos de Deus. Por isso que o mais rápido possível que eu e você temos que fazer é reconhecer, se arrepender através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em mim e em você, para que cada vez mais essas concessões sejam um acidente, que cada vez no processo da santificação você perceba o seu crescimento pela graça de Cristo Jesus em sua vida. E como eu sempre digo, e eu sempre faço questão de falar, é que dentro da soberania de Deus, e dentro da vontade de Deus, e do efetuar e o querer que é Deus quem executa na gente, tem uma coisa chamada responsabilidade humana. E a responsabilidade humana, você precisa estar atento a ela, que é estar de olhos abertos, estar buscando a Deus na intimidade, estar orando, vindo à igreja para estar em comunhão com os santos. Isso é um privilégio, isso é uma alegria para nós que somos filhos de Deus. Nós temos que tomar cuidado porque, por exemplos de homens de Deus na Bíblia que abriram concessões para pequenas coisas, a gente viu que aquilo trouxe um distanciamento e um esfriamento. Glória a Deus que Deus ele é misericordioso, e Ele tem misericórdia, e Ele vem e trabalha e usa para a honra e glória do nome dEle, muitas vezes até os nossos erros, os nossos pecados. Mas pecados nos afastam de Deus, e pecados são concessões na vida de um cristão. E pecado traz morte, muitas vezes até física, mas uma morte que é certeza, é a morte espiritual. E eu queria te desafiar nessa série a realmente olhar para dentro de você e começar a tomar cuidado com as suas concessões, as concessões que você tem dado na sua vida, as coisas que você tem abrido brecha para que o inimigo possa te tentar, para que o inimigo coloque no seu caminhar aquilo e você acabe caindo. O inimigo não vai te tentar e não vai colocar coisas no seu caminho se você nunca deu concessão naquela área. É muito simples. Se ele sabe que um dia ele já teve vitória em alguma área da sua vida, é lá que ele vai te tentar. É lá que ele vai tentar com que você continue com as suas concessões. E o ser humano, ele gosta das concessões, ele gosta dos pecados de estimação, ele gosta de dizer assim, não, tem uma coisa que o ser humano gosta muito de falar sobre o mal menor. Ah não, mas eu não fiz aquilo porque aquilo lá é grave demais, mas aí eu venho aqui e faço isso aqui e aqui está tranquilo. A gente tem que lembrar que todos os pecados são contra o caráter santo de Deus e nos afastam de Deus. E nessa noite eu queria conversar com você, queria te convidar a abrir Números. E só te lembrando é que o Juan falou semana passada, tudo na vida tem uma maneira correta de ser feita. Há um preço nas concessões, as consequências nas concessões.
Nós temos que estar sempre atentos e vigilantes. Precisamos pôr um fim nas concessões. Seja fiel. E assim ele terminou a pregação dele. Agora lá em Números, capítulo 20. Vamos ler do 1 ao 13. Números, capítulo 20. Vamos ler do 1 ao 13. Números 20, do 1 ao 13. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar, mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Desobediência, ira, consequências. Essa noite nós vamos usar a figura de um homem de Deus, um homem que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Aquele Moisés que nós conhecemos, que assim que nasceu teve que ser colocado num cesto para não ser morto, e por providência divina foi criado na regalia do Egito, conhecendo todos os costumes dos egípcios, podendo desfrutar ali de uma cultura diferente de um israelita. Esse é Moisés, que depois de um pouco maior, percebe-se que não é daquele povo, que ele não faz parte do povo do Egito, pega suas coisas e vai embora, vive uma vida de temer a Deus, o Deus verdadeiro, Yahvé. E aí ele está lá, tranquilo, casado, e aí Deus chega e fala assim para ele assim: ó Moisés, é o seguinte, você vai tirar o meu povo lá do Egito da escravidão. E bem de imediato Moisés fala assim: não, o senhor está enganado. Eu tenho problema na fala, eu tenho algumas dificuldades, tem tanta gente boa para fazer isso, para tirar o povo de Deus do Egito, por que eu? Não. E Deus mostra para Moisés que ele era o escolhido. Aí ele pega, vai até o Egito, onde acontece aquela história muito conhecida na Bíblia, as 10 pragas, que Deus endurece o coração de Faraó, e ali Deus envergonha todos os deuses egípcios através das pragas. E assim que o filho do Faraó morre, ele deixa o povo ir, e o povo é liberto. E agora Moisés se vê no deserto com o povo de Deus,
Moisés se vê andando, caminhando, dificuldades, imagina. Se na nossa casa, na nossa família, nós temos 3, 4, 5 pessoas convivendo e já às vezes dá um atrito ou outro, agora imagina milhares e milhares de pessoas convivendo, ele tendo que liderar todas essas pessoas, e as pessoas começam, como é o natural do ser humano, a murmurar, a reclamar. Moisés, estou com fome. Moisés, estou com frio. E Deus sempre, por sua misericórdia, cuidando do seu povo, através da liderança de Moisés. Deus tinha prometido ao povo, quando saiu do Egito, a terra prometida, Canaã, a terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa, aquela terra que quando os espias foram olhar, eles voltaram todos com um coração cheio, dizendo: naquela terra tem cada coisa que é inacreditável, de tão boa que é aquela terra. E esse mesmo Moisés vai entender, neste recorte no qual a gente vai conversar essa noite, que não importa o patamar que você esteja, ou melhor, a cobrança será maior. Quanto mais você conhece a Deus, mais você será cobrado. Mas não importa o que você já fez, importa sim o que você tem vivido com Deus hoje, e o conhecimento que você tem da palavra de Deus. Você tem que se atentar e obedecê-lo. Ele deu algumas concessões, e aqui a gente vai observar algumas concessões na vida de um líder abençoado, um líder que foi sepultado pelo próprio Deus, um líder que tinha livre acesso a Deus, um líder escolhido pelo próprio Deus para liderar o povo. Desobediência, ira, consequências. Do versículo 1 ao 5, eu quero conversar com vocês sobre a murmuração do povo como um gatilho para a desobediência de Moisés. Como eu já falei e fiz uma breve recapitulação da história de Moisés, eu queria também agora te colocar no quadro do povo de Deus, porque hoje nós somos o que? Raça eleita, sacerdócio real, nós somos povo de Deus aqui. Hoje nós somos o Israel espiritual de Deus, nós cremos nisso, nós fazemos parte da aliança. E já que eu e você fazemos parte desse povo de Deus, eu queria te fazer algumas lembranças e te lembrar que não importa qual seja a geração, porque neste contexto aqui, a geração que começa a murmurar com Moisés é uma geração renovada, não é a mesma geração que saiu do Egito. Eles estão quase chegando à terra prometida, mas a gente percebe que vai gente, volta gente, e o povo de Deus continua do mesmo jeito. Reclama, murmura, nada tá bom. Ao invés de ver os grandes feitos, olhar para trás e falar assim: Deus nos tirou das mãos dos egípcios, Deus tem cuidado da gente, Deus deu maná, Deus não nos deixou morrer no deserto. Não, e agora? O que a gente vai fazer? Estou com fome, estou com sede. E como é triste saber que o povo de Deus ainda tinha coragem de dizer assim: antes tivéssemos ficado escravos. Fazendo um paralelo espiritual, eu não poderia deixar de fazer esse paralelo com os irmãos. Quantas vezes Deus tem um banquete para mim e para você, com coisas maravilhosas para desfrutar da presença dEle, e nós ficamos nos pegando as coisas pequenas, as migalhas que o pecado pode oferecer. E aí às vezes a gente murmura e fala assim: ah, mas era tão bom antes de ir, né? Quantas vezes já vi pessoas que tiveram uma vida longe de Deus, quando vão contar a história de conversão, parece que tem saudade daquela vida. Não. Nós temos que nos alegrar, porque Deus nos libertou. Nós temos que entender que as concessões, os pecados e as migalhas que o mundo oferece não são nada perto da vida de santidade e busca da vontade de Deus. E o povo, lá no Antigo Testamento, está quase ali chegando à terra prometida,
Eu e você ainda hoje, nós não estamos no deserto, estamos em Caieiras, Grande São Paulo, mas ainda murmuramos com Deus. Quantas coisas que murmuramos, quantas coisas preferimos as coisas pecaminosas, as concessões que o inimigo pode oferecer, que parecem um manjar, mas na verdade são migalhas de pão. Enquanto o banquete está na presença de Deus, a gente está preferindo as coisas que o inimigo oferece. E quando não temos, como filhos mimados, nós começamos a reclamar e murmurar com Deus. Às vezes da casa que temos, o carro, saúde. Às vezes nos preocupamos demais com as aparências. Aparências. Como a gente gosta que o outro tenha uma boa impressão da gente. No trabalho, na escola, onde quer que você esteja. Eu e você não mudamos, somos povo de Deus e continuamos pecadores. Mas temos que tirar de lição a verdadeira entrega, sem concessões, sem nos preocuparmos com o Egito passado. Somos libertos disso, não temos que ter saudade disso. E a primeira coisa é a murmuração do povo, e o gatilho para que Moisés caísse e desse uma concessão em sua vida. Como eu disse, não importa a geração. Aqui a gente vê que neste acontecimento já era uma geração renovada de que saiu do Egito. Já era o 40º ano, primeiro mês. Já se aproximava a chegada para entrar na terra prometida. Vemos uma tendência da nova geração, assim como a velha, de murmuração. O povo passa qualquer dificuldade e já começa a reclamar. No versículo 5 em especial, quero que você olhe para a sua Bíblia. Diz assim: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Lugar mau. Será que eu e você, quando estamos passando pelo lugar mau na nossa vida, e esse lugar mau, eu quero que você coloque às vezes desemprego, pensa comigo saúde, pensa comigo falta de dinheiro. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? É descansar na soberania de Deus, confiar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, sabendo que o justo não perece. Ou começar a reclamar, falar assim: mas antes de eu ser crente, aí tinha um monte de coisa para comer, fartura. Eu dava o meu jeitinho brasileiro, mas eu tinha as coisas que eu queria. E a lembrança que eu quero te dizer é que você vai passar por dias e lugares maus, mesmo depois de entregar a sua vida para Cristo. Deus não promete uma vida sem dificuldades. Deus não promete para você ser rico. Deus te promete uma vida eterna. Amém? Este mesmo Deus, ontem, hoje e assim para sempre. Se você voltar e ver onde o povo de Deus se encontrava, no versículo 1, onde foi sepultada Miriam, o povo ficou em Cádiz. Ali era um lugar onde os amalequitas viviam. Os amalequitas eram um povo do qual era inimigo de Deus, do povo de Deus. Então sim, o cenário do que eles estavam ali era um cenário nada muito bom não. Eles estavam sem água para beber, estavam morrendo de sede, a situação, eles estavam num lugar que eles falavam assim: qualquer momento pode dar ruim aqui, infelizmente pode ser que a gente tenha que enfrentar uma guerra. E aí eles começam a reclamar com o líder: Moisés, faz alguma coisa, cadê a terra de figo? Cadê? Eu queria te lembrar Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmo 39, se você tiver a oportunidade de ler na sua casa, que o homem e o ser humano que doma a sua língua, isso quer dizer que ele doma o corpo inteiro dele. E Paulo fala sobre o quê? O domínio próprio.
Domínio próprio nada mais é do que você se dominar, independente da situação que você esteja passando. É muito fácil você dar glória a Deus e dizer que ama a Deus quando você está com saúde, carro do ano, casa boa. Mas não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que você tem que confiar na soberania dele e descansar sem reclamar do que ele tem te dado. Deus é um Pai. Salmo 23 vai dizer que ele dá tudo o que a gente precisa. Ele cuida da gente. E esse povo não estava conseguindo controlar a língua. Estava chegando para Moisés falando assim: Moisés, faz alguma coisa. Moisés, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, a gente quer beber água. E o primeiro pilar nessa noite sobre a entrega verdadeira é o seu domínio próprio e a sua consagração ao que Deus tem te dado. Murmuração não combina com o cristão. Queria te diferenciar algumas coisas. Não tem problema você ter gostos. Tem gente que eu gosto de arroz e feijão, muito, e tem gente que não gosta. Isso não tem problema. O problema é que se Deus está te dando a oportunidade de você escolher entre arroz e feijão ou arroz e creme de milho, pode escolher, escolha e coma. Mas talvez vai chegar um dia que só vai ter arroz e feijão. Nós temos que ser gratos por aquilo. Gosto não é pecado, mas quando colocamos o nosso gosto, as nossas vontades acima do que a vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos errando, nós estamos dando concessão e não estamos nos entregando de corpo e alma ao nosso Salvador. Pense na sua vida, sua casa, seu trabalho. Pense em tudo que você vive fora da nossa igreja. Se você tem murmurado, se você tem usado a sua língua para glorificar a Deus ou muitas vezes para amaldiçoar aquilo que você tem. Se você é uma pessoa que só reclama. Se você é uma pessoa que não está acostumada a ser agradecida. Agradeça a Deus porque tem o pão. Agradeça a Deus porque você tem que comer. E antes que a gente entre para o segundo pilar dessa noite, eu queria te dizer que você pode ser instrumento. Não que a culpa é sua, porque Tiago vai dizer que nós somos tentados por nós mesmos, mas você pode estar sendo instrumento de tropeço na vida de outras pessoas. O povo aqui pecando contra Deus, murmurando contra Deus, faz com que Moisés, um líder, tenha problemas e dificuldades no seu coração. É claro que nós sabemos que ele é culpado pelo pecado dele, mas no momento de fraqueza, de ver o povo murmurando, o seu coração se mostra um tanto quanto distante da glória de Deus. A busca da solução no lugar certo, mas ouve-se parcialmente a voz de Deus. Do versículo 6 ao 10, a gente vai ver Moisés e Arão. Eles se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Então eles fizeram certo, falaram assim: tá bom, o povo está murmurando, está precisando de água, o povo está reclamando, eu não sei o que fazer, não tenho água para dar, estou no meio do deserto, eu vou recorrer a Deus, E ele e Arão vão e se prostram diante do Senhor para pedir o direcionamento de Deus. Quantas vezes eu e você damos esse primeiro passo? A gente vai, se coloca diante de Deus, fala: Deus, estou pensando em comprar uma casa, o que o Senhor acha disso? E ora, e prostra e tal. E aí aparece a casa dos sonhos para você. E humanamente as coisas parecem dar certo, mas através da palavra de Deus, através de pessoas mais velhas ao seu redor, você começa a perceber que não é a vontade de Deus. Isso não vai trazer a glória de Deus e a edificação. Só que aí eu já pedi, apareceu tudo tão bom, e eu acabo no meio do caminho fazendo do meu jeito. O ser humano tem uma coisa chamada persistência, consistência. O ser humano tem dificuldade em estar firme na rocha.
O ser humano tem dificuldade em ter uma rotina, apesar de que já é provado que a rotina é benéfica ao ser humano, que o ser humano sem rotina, isso vai trazer problemas para ele, mas o ser humano tem dificuldade em sempre fazer tudo certinho, tudo igualzinho. O ser humano tem dificuldade em descansar e fazer o que Deus manda. Ele vai e busca a solução no lugar certo, mas ele faz as coisas pela metade. Lá em Gálatas 6:7 vai dizer assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu acho interessante que nós, como seres humanos, a gente tem o costume de colocar Deus numa caixinha. A gente esquece que Deus ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Deus, vem aqui. Agora eu estou precisando do Senhor, vem aqui. Aí tem coisas da vida que a gente, não, eu só não consigo resolver sozinho porque isso aqui eu não dou conta. Não. Se nós não nos acostumarmos nas pequenas coisas, pedirmos direcionamento de Deus, nas grandes coisas, muito menos faremos isso. Lembra aquela história, aquele ditado que diz que fiel no pouco é fiel no muito? É simples. Se você não tem o costume de pedir a Deus, de clamar a Deus, o direcionamento dele e ir até o fim do que Ele tem te colocado para fazer, nas pequenas coisas, quem dirá nas grandes coisas? Nós vemos vários missionários dispondo de tempo, de vida tranquila, indo para algum lugar transcultural, fora do nosso país. Hoje pela manhã tivemos uma irmã que está indo para o Chile domingo que vem, e a única coisa que me passa no coração é que realmente, por mais que talvez não seja aquilo que ela mais goste, ela entendeu o chamado dela. Talvez não seja tão agradável ela estar longe da família dela. Aliás, com certeza, se ela é uma pessoa que ama a família, ela não vai se sentir, nossa, que legal, eu estou longe da minha família. Mas ela entende que ela precisa obedecer fielmente aquilo que Deus tem proposto na vida dela. E assim por diante, sem abrirmos concessões. De Deus não se zomba. Sabe aqueles pecados planejados? Não quero que você responda, é só uma pergunta retórica, mas quantas vezes você já planejou um pecado? Já falou assim, não, eu vou pedir perdão para Deus. Ou quantas vezes a gente sabe que se a gente chegar até certo lugar, até certo ponto, nós vamos cair naquele buraco, e nós continuamos flertando, estou correndo o risco de cair naquele abismo. Eu já contei essa história e volto a repetir. Um senhor precisava de um motorista, e 3 candidatos apareceram. Ele falou assim, eu quero ver quem consegue chegar mais perto daquele buraco. Foi o primeiro e passou bem perto do buraco. Ele falou assim, nossa, acho que não vai ter como mais, eu ganhei essa vaga. Foi o segundo, passou no buraco, caiu até terra do buraco, e falou assim, olha, se o terceiro for lá, ele vai cair, então a vaga é minha. O terceiro pegou a chave e falou assim, meu senhor, dirigindo e levando a vida do Senhor, não posso colocar a vida do Senhor em risco, eu não vou perto daquele buraco. Ele foi contratado. Se você sabe que alguma atitude, algo pode te levar a pecar, você tem que tentar tirar isso da sua vida com a graça de Deus, leitura bíblica, oração, quebrantamento, entrega. Não podemos fazer as coisas pela metade. Sua devocional não faça pela metade. Seu quebrantamento de coração, sua língua, não faça isso pela metade. Não venha para o culto pela metade. Deixe todas as suas preocupações lá fora. Concentre-se no que está acontecendo aqui. Não trabalhe pela metade. Isso não glorifica a Deus. Dê sempre o seu melhor. A glória de Deus é você sempre dar o seu melhor onde quer que você esteja. Não podemos abrir concessão. Moisés e Arão vão para a porta do tabernáculo, onde a glória do Senhor se manifesta diante deles. Deus dá ordem a Arão e a Moisés sobre o que deveria ser feito. Era para eles falarem com a rocha. No versículo 8, Deus fala assim:
toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dela falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis de beber à congregação aos seus animais. Se você voltar um pouquinho, Deus vai mostrar que se Moisés chegasse e falasse com a rocha, a glória de Deus seria vista. Era assim que Deus queria. Era assim que Deus tinha designado para Moisés e Arão fazerem ali naquele momento. Mas dentro do coração de Moisés, pegando o começo do capítulo, já estava totalmente iracundo o seu coração. Ele já estava totalmente irritado com aquele povo. E aí ele faz as coisas pela metade e vem a desobedecer a Deus. No versículo 9 e 10 é interessante que a gente consegue ver que tudo daria indício que Moisés faria tudo aquilo que Deus estava mandando ele fazer, mais uma vez. Mas por algum momento, o seu coração abriu uma concessão para as coisas pecaminosas. Eu gosto de pensar e entender que quando eu e você estamos na busca da santificação, a gente tem que tomar cuidado com o engano. Às vezes a gente está aqui na frente, canta, prega, é líder de algum ministério, glória a Deus por isso, continue trabalhando na seara do Senhor. Mas às vezes a gente está se enganando a nós mesmos, pelo nosso coração, às vezes, em algum momento, não está confiando de todo o coração naquilo que Deus pode realizar, não está descansando em Deus, não está se alegrando naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Como já preguei algumas vezes aqui, é um privilégio você poder servir a Deus e participar dessa obra maravilhosa. Pilar 3.3: execução errada da ordem, desobediência. Versículo 11 e o 12: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação dos seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos seus filhos, dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Ele, irado, pega a vara, o cajado, dá na pedra, sai a água, porque Deus ele é fiel mesmo em meio às nossas infidelidades, às nossas injustiças. Mas Deus fala assim: não, você bateu nessa pedra, mas o seu coração não estava confiando que realmente sairia a água. Você não obedeceu o jeito que eu mandei para que saísse água dessa pedra. E a gente sabe o que aconteceu com Moisés, historinha da escola dominical. Ele viu a terra, e eu vou ler para vocês daqui a pouco esse recorte da Bíblia que diz que ele clamou a Deus, queria poder entrar na terra, pediu misericórdia de Deus, e Deus falou assim: basta, chega Moisés, você não vai entrar, você não irá entrar na terra prometida, você só vai vê-la. E quantas pessoas que saíram do Egito, e a maioria das que saíram do Egito, a não ser Josué e Caleb, não viram, só não puderam entrar na terra prometida. Os pecados, as concessões têm consequências. Você não poder desfrutar daquilo que Deus tem para você é uma coisa muito, muito triste. Lá em Lucas 12:48 vai dizer: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus é tão maravilhoso que Ele te cobra conforme você vai crescendo na vida espiritual.
Tenho certeza que Deus, através do seu Santo Espírito, hoje fala no meu coração de pecados que quando Ele me encontrou, podia nem percebia que era pecado. Uma ilustração que eu gosto é que quanto mais você chega perto da luz, mais as suas imperfeições você vai ver. Se eu apagar a luz aqui, alguns domingos atrás, a gente ficou com uma queda de energia, eu conseguia ver os irmãos do primeiro banco, os irmãos do último banco já não conseguia ver na exatidão o rosto. E é assim, quando o Senhor nos encontra por sua misericórdia, nós somos alcançados pela sua misericórdia. Em resposta a isso, buscamos a santificação, e dia após dia, mais perto de Cristo, mais perto da luz, nós vamos percebendo e entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Só que ao passar do tempo, você vai entendendo, você vai sendo cobrado. O que isso significa? Pense numa escola ou faculdade. O seu professor não vai te cobrar coisa do 5º ano de faculdade, arquitetura, engenharia, o que for, no seu primeiro semestre, porque você não será capaz. Agora, se você chegar no último semestre da sua faculdade, da sua escola, você vai precisar e vai entender que você aprendeu, que você consegue lidar com aquelas coisas que agora são propostas a você. E aqui fica claro que Deus não está preocupado com que fase da sua vida você está. Deus está preocupado com o seu coração e como você lida com aquilo que Deus já te mostrou que precisa ser mudado. Deus está preocupado que Ele já mostrou para você que aquilo é uma concessão ao inimigo e você continua fingindo que não está percebendo. É essa preocupação, é essa entrega que tem que ter na vida do verdadeiro cristão. Mas eu e você não. A gente quer o quê? Vida mansa. Quando nós entendemos e somos filhos de Deus, nós temos que entender que temos que carregar a cruz de Cristo. Isso quer dizer que por diversas vezes não vai ser agradável, não vai ser gostoso. Terminamos uma série do livro de Filipenses há 2 domingos atrás. Você que acompanhou sabe muito bem do que eu estou falando, mas só uma pincelada rápida. Paulo está preso e Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Nós precisamos buscar uma verdadeira entrega e entender que nós precisamos glorificar a Deus com todas as nossas atitudes, sem dar concessões, sem abrir pequenas brechas, porque todas as brechas têm consequências. A consequência, e talvez você pode achar, alguns acham injustiça a decisão de Deus de não permitir a entrada de Moisés e Arão na terra prometida, mas devemos nos lembrar que Deus trata com muita mais severidade aqueles que mais conhecem sobre Ele, aqueles a quem Ele mais se revela, pois estes conhecem muito mais sobre Ele. Isso faz com que a responsabilidade de Moisés fosse bem grande. Ele feriu a pedra 2 vezes, visto que não creste em mim. Ira, coração duro, desobediência. Deus nos perdoa, mas todos os pecados têm consequência, e a quem mais é dado, mais será cobrado. Queria te lembrar, você tem estado aqui na igreja, você que já foi alcançado pelo sangue de Jesus Cristo, glória a Deus por isso, amém. Mas a santificação é uma coisa muito séria na vida do cristão também. Não podemos abrir pequenas concessões. Se Deus tem te dado o privilégio de poder ler isso aqui diariamente, conhecer mais sobre Ele, talvez você está sendo relapso, abrindo concessão para muito mais tempo de televisão do que leitura bíblica, quebrantamento e oração. Às vezes você se preocupa, coloca muito mais sua energia em coisas que não são eternas. Eu não sei como está a sua vida. Você sabe, eu tenho o costume de, em algum momento da minha pregação, apontar para Cristo, porque por muitos e muitos anos eu sentei em bancos de igreja,
conhecia a palavra de Deus, mas o Espírito Santo ainda não tinha alcançado. Eu pergunto sempre, como está a sua vida? Você já teve esse encontro verdadeiro com Cristo? Se o Espírito Santo tem te movimentado, tem te mostrado a você que você precisa de uma transformação, entregue sua vida para Jesus. E se isso já aconteceu, busque o direcionamento dele sem concessões na sua vida. Santificação.